E se existisse uma fonte de energia divina, inesgotável, bem aí dentro de cada um de nós? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos de Saint-Germain para entender exatamente isso. Como é que se acessa e comanda esse poder interior, um poder capaz de transformar completamente a nossa realidade? Olha, essa frase já vai direto ao ponto, né? Literalmente é o coração do assunto. A ideia central aqui é que aquela centelha divina não é algo lá longe, externo, não. Ela está pulsando bem no centro do nosso ser, no nosso próprio coração. E isso significa que o nosso coração pode ser a própria voz de Deus. E para a gente entender como isso funciona na prática, nosso roteiro de hoje é uma jornada em 4 passos. Primeiro, a gente vai descobrir o poder fundamental do Eu Sou. Depois, vamos dar uma olhada diferente no amor como uma força ativa. Em seguida, entender por que os desafios nos fortalecem e, por último, explorar a capacidade incrível da transmutação. Então vamos começar. Nosso primeiro passo é entender o alicerce de todo esse poder, o conceito que, na verdade, sustenta todo o resto, a presença Eu Sou. Imagina só, um ponto focal onde todo o tempo e todo o espaço se concentram num único momento, o agora. Essa seria a única presença de Deus em ação. É a fonte de onde tudo, absolutamente tudo, emana. Um poder ilimitado que mora bem ali, no nosso centro. E o melhor de tudo é que a gente pode ativar esse poder de forma consciente. Essa afirmação que está na tela não é só uma frase bonita, não. Ela é uma ferramenta de comando, um decreto ativo que nos permite assumir o controle e nos libertar de qualquer condição que a gente não queira mais. Agora, vamos para o nosso segundo ponto, que, olha, desafia a gente a repensar tudo que talvez a gente ache que sabe sobre o amor. A gente geralmente pensa no amor como uma emoção, né? Algo que a gente sente meio que passivamente. Mas aqui, o amor divino é descrito como uma força ativa, uma presença, uma inteligência e até mesmo uma entidade que pode ser gerada e direcionada conscientemente. Pensa nisso, uma força invencível que pode ser usada para qualquer propósito. Essa citação resume a ideia perfeitamente. O amor não é algo que simplesmente acontece, ele pode ser gerado. É o primeiro princípio da vida. E o grande privilégio da nossa consciência é justamente a capacidade de abrir a porta para essa fonte e direcionar ela como a gente quiser. Bom, agora vamos tocar num ponto que afeta todo mundo: os desafios, as dificuldades da vida. Afinal, qual é o propósito deles? A perspectiva aqui é realmente transformadora. As experiências difíceis não são vistas como castigos, elas são o processo de forja, sabe? Como quando se tempera o aço, para dar aquela força e resistência necessárias para a maestria final. São justamente esses desafios que fortalecem nosso caráter para que a gente possa, de fato, comandar a presença Eu Sou. E para deixar isso ainda mais claro, o texto usa uma analogia fantástica, a de um atleta numa corrida. Imagina a cena, a linha de chegada está ali, pertinho. O adversário está chegando junto. O ar parece que vai acabar. É nesse exato momento que o atleta usa até a última gota da sua energia para dar aquele salto final e cruzar a linha da vitória. É um esforço que exaure, mas é o que decide tudo. Assim como o atleta, quem está na senda da maestria também enfrenta esse sprint final. A grande diferença é que existe uma certeza. Com a prática da presença Eu Sou, o fracasso é impossível. Essa afirmação é como se fosse o nosso último fôlego, a garantia de que temos a força e a coragem para avançar, mantendo a paz, sabendo que a vitória já é certa. E isso nos leva direto para o nosso último e talvez mais avançado tópico, o poder da transmutação. A aplicação máxima da maestria sobre a energia e a substância. Esse é o ponto crucial. Na transmutação, a presença Eu Sou é tudo, não tem separação. Ela é a inteligência que dirige, o poder que executa e a própria substância que é transformada. Ou seja, a pessoa se torna ao mesmo tempo o arquiteto, a força e o material da construção. Bom, claro que a partir daí surge uma pergunta super prática, né? Principalmente quando o assunto é dinheiro. Como é que alguém poderia, sei lá, precipitar dinheiro do nada sem criar um caos total no sistema financeiro? É uma dúvida bem razoável, vamos combinar. A lógica por trás disso é fascinante. O sistema financeiro, em sua base, é lastreado em ouro. E ao longo da história, bilhões em ouro foram perdidos no fundo do mar, em naufrágios, em cataclismos. Então, precipitar ouro puro do ar seria, na verdade, só restaurar o que se perdeu, reequilibrando o sistema. E como ouro puro é sempre um meio de troca legal, não haveria problema nenhum. E se alguém questionasse a origem desse ouro? A orientação é bem direta e assertiva. A responsabilidade de quem recebe é verificar a pureza do metal, não de onde ele veio. Se é ouro puro, a lei do governo obriga o aceite. É uma resposta que basicamente encerra qualquer curiosidade que não seja pertinente.
E para a gente fechar, esta afirmação meio que encapsula a essência de todo esse conhecimento, a capacidade de permanecer no centro, em paz, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Ao confiar na presença eu sou, a pessoa se torna intocável. E a pergunta que fica é, o que seria possível alcançar se a gente vivesse de fato a partir desse estado de confiança serena?